De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. Já estamos aqui, com mais um De Olho na Inclusão, no canal do YouTube, NCB na Rede. Eu sou Wesley Gamaliel, já estou te convidando para curtir e compartilhar o nosso conteúdo com todo mundo, ativar o sininho para receber as notificações sempre que a gente colocar um conteúdo novo aqui no nosso canal do YouTube. As principais notícias de inclusão e acessibilidade você vai acompanhar a partir de agora, e eu já chamo aqui para os destaques do programa de hoje, Aguinaldo Borcati, hein? Olá, Wesley Gamaliel, tudo bem com você? Olá, Marcos Aurélio de Carvalho aqui junto com a gente. E olá para você que está sempre ligado, conectado e sempre de olho na inclusão aqui junto com a gente. Olha só, Wesley, eu vou falar sobre uma iniciativa do Ministério dos Direitos Humanos que lançou uma cartilha para facilitar acesso de estados e municípios às políticas públicas do novo Viver Sem Limites. Daqui a pouco todos os detalhes aqui no programa. Também vou falar sobre as eleições na Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, que elegeu o Helder Maciel Araújo, é o novo presidente da CBDV. E no CPB, hein? Notícia boa, o CPB se torna a primeira entidade esportiva do mundo a receber certificado de práticas anticorrupção. É aquele nosso combinado, Wesley. Você me chama e eu trago todos os detalhes no programa de hoje. Já eu te chamo então, mas antes tem Marcos Aurélio de Carvalho, que também tem boas notícias, tem destaques aqui no nosso De Olho na Inclusão. Exatamente, Wesley. Um abraço para você, para o Aguinaldo Borcati e para vocês que dão essa grande audiência para o nosso De Olho na Inclusão. Pois bem, vamos aos meus destaques. Vou trazer já Vinícius Nascimento. Ele é pessoa cega e teve o cão-guia rejeitado em um Uber, em um carro do aplicativo Uber. Mais um caso de motorista do aplicativo que se recusa a transportar uma pessoa cega com cão-guia. O que fazer nesses casos? E vocês vão acompanhar o momento no qual o motorista do Uber recusou o transporte, hein? Ele filmou, o Vinícius Nascimento, nosso entrevistado, filmou essa situação e vocês vão acompanhar aqui. E também hoje no programa, comigo, estudantes gaúchos criam um dispositivo que alerta pessoas com deficiência sobre as emergências climáticas. E Justiça obriga o município paulista a fornecer cuidador para criança com paralisia cerebral. Eu conto tudo isso daqui a pouquinho, Wesley. Beleza, antes eu quero passar aqui o nosso WhatsApp, é o 11949150041, você pode mandar mensagem pra gente, pode deixar a sua mensagem também aqui no nosso chat, que a gente tá de olho em tudo, viu? Quero trazer aqui o nosso Aguinaldo Borcati para falar dessa história do Ministério dos Direitos Humanos que lançou uma cartilha que vai ajudar a quem tiver interesse no novo Plano Viver Sem Limite, estados e município, né, Aguinaldo? É isso, Wesley. Nós noticiamos, inclusive, aqui, quando houve o lançamento do Viver Sem Limites, e aí os estados e municípios precisam estar adequados, né, para poder participar, para obter recursos para as políticas públicas. É por isso que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania elaborou uma cartilha com orientações para simplificar o acesso às políticas públicas previstas no Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O material é voltado para gestores públicos e entes federativos. O documento detalha os procedimentos que os estados, municípios e o Distrito Federal devem adotar para que as ações previstas na primeira fase do novo Viver Sem Limite possam chegar aos seus territórios. Bom, a cartilha está disponível aqui na descrição do vídeo. Se você tiver interesse, acessa lá. Link então na descrição do vídeo e depois que o programa acabar você pode conferir na íntegra. Agora eu quero chamar o Marcos Aurélio de Carvalho porque estudantes gaúchos criam um dispositivo que alertam pessoas com deficiência sobre emergências climáticas. Isso é uma boa notícia, viu, Marcos? Ainda mais nesses tempos, né, Wesley, de graves emergências climáticas, então uma orientação importantíssima para pessoas com deficiência. 2 estudantes da QI Faculdade Escola Técnica desenvolveram um dispositivo que alerta pessoas com deficiência visual e auditiva sobre emergências climáticas. O aparelho foi criado pelos gaúchos, os estudantes Brenda Guterres, de 18 anos, e Kaique Alves, de 19 anos,
e esse aparelho emite sinalizações visuais, sonoras e táteis. O projeto foi desenvolvido por meio do Centro de Inovação Solidária, iniciativa promovida pelo Centro de Pesquisa e Inovação Joseph Elbling. E a iniciativa foi um dos destaques do concurso científico Infomatrix, que é um concurso realizado em Santa Catarina, foi realizado no mês de setembro, e esse projeto será apresentado na etapa mundial do evento, que acontece na Romênia, Wesley. Ótima notícia! Que seja uma boa apresentação e que esse dispositivo esteja disponível em breve. Bom, vamos falar do Helder Maciel, que foi eleito presidente da CBDV. Se tem a ver com esporte, tem a ver com Agnaldo Borcati. É isso, Wesley. E a Assembleia Geral de Eleição foi realizada no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo, na última sexta-feira, 18 de outubro, elegendo, portanto, o Helder Maciel Araújo, goiano de 47 anos de idade, que vai presidir a Confederação de 2024 até 2028. Na mesma Assembleia Geral foi eleito o ex-atleta da Seleção Brasileira de Goalball, Romário Diego Marques, de 35 anos, que inclusive disputou com a seleção e ganhou bronze nos últimos Jogos Paralímpicos de Paris. Ele vai ser o secretário-geral, né, a posição que até agora era ocupada pelo próprio Helder, que exerceu essa função nas últimas 2 gestões da CBDV. A chapa Compromisso, Continuidade de um Trabalho com Excelência, formada por Helder e Romário, venceu a eleição por aclamação e assume o mandato já de pronto, imediatamente, em substituição à diretoria que tinha como presidente o José Antônio Freire. Nós noticiamos aqui no De Olho na Inclusão que o Zé Antônio, né, vai assumir o CPB. Ele foi eleito presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Só que o mandato do CPB, ele se inicia em janeiro de 2025. Desejamos muito sucesso ao Helder Maciel, que agora assume como presidente da CBDV, e também ao grande atleta. Esse fez muita história como atleta de goalball e com certeza vai continuar esse legado agora como gestor, sendo o secretário, né? O nosso querido Romário Marques, o Wesley. Parabéns ao Helder, parabéns ao Romário. Romário que veio do esporte, surgiu ali no goalball e hoje é um dos membros da diretoria da CBDV. Representatividade, Marcos. É verdade, e sem dúvida uma diretoria que tem todas as possibilidades de dar continuidade ao trabalho desenvolvido anteriormente pelo José Antônio, que vai assumir a responsabilidade a partir do dia 2 de janeiro, essa é a data exata, 2 de janeiro, de presidência do CPB. Um detalhe muito importante, né? Porque, claro, na CBDV, quem é presidente, os diretores, são todas pessoas com deficiência visual. No CPB, no Comitê Paralímpico Brasileiro, não necessariamente, né? A presidência poderia ser exercida por pessoas com outras deficiências. Mas depois de 2 mandatos de Misael Conrado, que é cego, agora virá o Zé Antônio, que também é cego. Isso mostra a força dos movimentos representativos, entre eles a ONCB, dos movimentos representativos de pessoas cegas e com baixa visão, dentro do contexto também do esporte, do desporto paralímpico. Mostra não só a representatividade, mas a capacidade de articulação que a CBDV, né, que é a Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, e a ONCB, a Organização Nacional de Cegos do Brasil, tem no dia a dia do Comitê Paralímpico Brasileiro. Mas isso, como é que eu vou articular? Como é que eu vou representar? Bom, representação e articulação sozinhas não resolvem. Tem que ter trabalho, qualidade do trabalho, e a qualidade do trabalho que legitima esse tipo de eleição. Bom, vamos continuando aqui com o nosso programa e olha, mais um caso de motorista de Uber que se recusa a transportar pessoa cega com cão-guia. O que a gente pode fazer nesses casos, hein? Confira agora a entrevista de Marcos Aurélio de Carvalho. Ele é associado da União Nacional de Usuários de Cães-Guia, ele é cego total, mora em São Paulo, capital, no bairro do Limão, trabalha no RH da Coca-Cola e viveu recentemente uma situação que muitas pessoas cegas, usuárias de cão-guia, estão vivendo. No mundo inteiro, como nós, aliás, divulgamos aqui uma situação nos Estados Unidos, divulgamos na semana passada aqui no De Olho na Inclusão. Vinícius Nascimento, seja bem-vindo.
Oi, Marco Aurélio. Muito bom estar aqui com vocês, né? Infelizmente, para falar de alguma coisa bem triste, né? Como a gente viu aí no último De Olho na Inclusão, lá em São Francisco, nos Estados Unidos, as pessoas cegas, usuários de cão-guia protestando aí contra a empresa de aplicativo. E aqui no Brasil a gente tem vivido problemas parecidos e tão graves quanto lá. Pois é, e você viveu um problema desses recentemente e teve a oportunidade de filmar a situação. Onde e quando isso aconteceu? Isso foi aqui na Zona Norte, né? Ali na Marginal Tietê, na loja da Pets. Eu fui comprar algumas coisas ali para o meu cão e solicitei o Uber. E como a gente tem tido muitas recusas, né? Aí aproveitei muitas recusas. Eu já tinha tido uma recusa na hora de vir até a loja, e aí na hora de voltar tive outra. Eu já estava com o celular aí pronto para poder gravar. Então. Foi algo bem chato, né? Porque é um desrespeito, né? O direito da gente de ir e vir, é o direito a discriminação que é feita ali, o capacitismo. Então, é uma série de desrespeito que acontece ali naquele momento, né, Marco Aurélio? Então vamos acompanhar, gente. Vinícius filmou, tinha uma pessoa do seu lado que era da loja Pets, né? Que é a loja de produtos para pets, não é isso? É essa voz feminina que a gente Isso. ouve ao fundo. Então vamos ouvir o momento no qual Vinícius Nascimento e essa funcionária da loja se aproximam do Uber que tinha sido chamado por Vinícius e tinha confirmado a viagem. Vamos acompanhar. Uber? É Uber? Não entendi, moço. É um cão guia, amigo. É lei. Eu sei, mas eu não levo. Então, cara, mas é quem é a lei federal que garante transporte. Sim, mas eu não levo. Cara, mas é lei. Verdade, de verdade. Sério, eu vou ter que reportar você pra Uber. Pode reportar. E você tá sendo filmado, tá sendo gravado o que a gente tá conversando, Ok. tá? Porque é lei, cara. Sim? Você sabe, ó, por exemplo, vai aí no aplicativo, coloca em cancelar, que você vai ver que você é obrigado a levar, mas coloca cancelar por pet. Vai aparecer. Vou cancelar aqui pra você, normal. Pra mim, normal. Você não vai me O levar? carro não é da Uber, o carro é meu, entendeu? Cara, mas é lei. Entendeu? É lei. É lei, amigo. Você tá descumprindo uma lei. Então tá, então você pode me reportar pra Uber. Fechou então, vai lá. Eu não vou levar. Obrigado, boa noite. Ó, vamos pegar a placa dele. Hoje, dia 18, estamos aqui na loja da Pet, o cara não quis me levar. Pois é, gente, essa é a situação. Vou até contar uma curiosidade para vocês. Na verdade, conversando com o nosso colega Danilo Sanches Ferrari, que é o proprietário, né? E o responsável, não só pelo canal YouTube, como por outras redes sociais, da marca 3 Quartos Cego. E o Danilo fez uma experiência no canal YouTube dele, ele contou essa história. E realmente, Vinícius, existe uma reação inicial das pessoas, tanto dos motoristas de Uber, quanto das pessoas em geral, dizem, não, mas o pelo do cachorro vai sujar o automóvel. A primeira reação que muita gente tem, e alguns motoristas que foram lá opinar, é dizer que não, que isso é ruim e que não podem cumprir com essa exigência, porque o carro é dele, o carro não é da Uber. E aí? Então, Marco Aurélio, o cão guia, ele é um cão que a gente, enquanto usuário, a gente tem aí todo o cuidado, né, em relação à escovação. Então, ele não vai, uma coisa super importante até a nível informativo para os motoristas, ele não vai em cima do banco, ele vai no assoalho, ele deita ali, fica ali quietinho, aguardando ali o término da viagem. Não é um cachorro que vai ficar pulando, brincando dentro do carro. Então, assim, vai soltar pelo, Marco Aurélio? Sim. Vai ficar o carro sem condições para fazer outras viagens? Não. Então, é isso que eu digo. Então, assim, os usuários de cão-guia têm sempre maior cuidado aí com os cães para que a gente não deixe, não só no Uber, mas em qualquer lugar, né? As pessoas vão trabalhar com os cães, elas vão para o ambiente de trabalho, elas vão em todos os lugares, vão no supermercado, vão no açougue, vão em todos os lugares. Então, assim, os cães precisam estar ali bem asseados. É importante também explicar o que diz o texto legal. Aliás, faltou você dizer quando, né? Quando aconteceu esse episódio? Isso aconteceu no dia 18, sexta-feira, né?
Então foi na última sexta-feira. Na sexta-feira da semana passada, exatamente. Isso, por volta aí, sexta-feira, dia 18 de outubro de 2024, por volta das 20 horas e 42 minutos. Certo. Vamos lá, vamos falar sobre a legislação, sobre a nossa LBI, sobre outras garantias legais. Então vamos lá, né? Então a gente tem ali a lei federal, né? 11.126, que garante o acesso do cão-guia a locais públicos, privados e transporte, né? Então, assim, existem alguns locais que os cães-guias não podem entrar? Sim. Vamos dizer alguns deles, tá? Então, ali na área de atendimento em hospitais, né? Onde é feita a manipulação de alimento, onde é feita a manipulação de medicamentos, na UTI, na área de atendimento ali, a área oncológica, então tem áreas que o cão-guia não é permitido, até mesmo para que a gente preserve tanto a saúde do cão e também a gente preserve ali a saúde das pessoas, né? Porque a gente vai estar, as pessoas vão estar ali manipulando o alimento, o medicamento, que vai para uma pessoa que já está enferma, isso é bem ruim. Então, ele pode entrar, sim, tanto em transportes públicos e privados, isso é garantido na lei, e também, se a gente pega a LBI, todo acesso que é negado por conta de ser pessoa com deficiência, isso caracteriza discriminação, tá? Isso caracteriza discriminação e também tem uma questão ali criminal, né? Isso pode dar ali de 3 anos até mais de reclusão e também multa. Então, assim, é um desrespeito, é uma discriminação, não só pelo cão, mas sim, porque assim, a pessoa que usa o cão-guia, ela não tá com cão-guia porque simplesmente eu achei legal sair com guia hoje na rua e não, é porque ela necessita. É uma tecnologia assistiva de locomoção, né? Então, ela necessita do cão. Uhum. Bom, queria que você falasse um pouquinho sobre que providência tomou, né? Porque, por exemplo, num dos comentários lá nessa experiência que fizemos da publicação do Danilo no canal YouTube dele, no 3 Quartos Cego, o motorista disse assim: ah, mas não existe legislação sobre transporte aplicativo ainda consolidada no Brasil. É um equívoco do motorista, porque não existe legislação, mas existem as leis brasileiras. Quer dizer, na hora que ele entra no carro, ele não está imune à lei de trânsito, por exemplo, né? Não está imune a qualquer outra lei, ao Código Penal, ao Código de Processo Penal, não está imune principalmente à nossa Constituição e as suas leis complementares e, no caso, especificamente a lei que você citou, que é a Lei Brasileira de Inclusão de julho de 2015. Então ele não está imune a nada disso. Ele não é, na hora que ele entra no carro para dirigir o seu Uber, ele não é um ser isolado do conjunto, do conjunto de regras da sociedade, né? Então, qual a providência que você tomou depois desse episódio de 18 de outubro, Vinícius? Então vamos lá, né, Marco Aurélio? E também tem o direito de ir e vir, né, que é o direito constitucional a todas as pessoas, que é super importante, tá? Quais são as providências que eu tomei, né? A gente realizou um boletim de ocorrência, entraremos com uma ação ali, tanto contra a Uber, mas também contra o motorista do ponto de vista criminal ali, pela discriminação. E fiz o reporte para a empresa. Só que, Marco Aurélio, a gente sempre uma coisa super importante de falar da empresa da Uber a gente sempre recebe os mesmos retornos. Então, aquela mensagenzinha automática. E assim, sabe, eu acho que a Uber tem uma grande responsabilidade nesses episódios que têm acontecido pelo fato de ela não fazer campanhas aí de conscientização aos motoristas, né? É, os motoristas sempre falam pra gente, Marco Aurélio, eu não estou dizendo que esses temas não são importantes, tá? Que fique claro isso, até porque eu trabalho com diversidade e inclusão. Mas eles dizem sempre que eles recebem sempre, semanalmente, notificações falando sobre racismo, sobre assédio, sobre homofobia, porém sobre pessoas com deficiência, e estou dizendo pessoas com deficiência em geral e sobre pessoas com deficiência usuárias de cão-guia, eles recebem. Um motorista fala assim: já recebi em algum momento, mas não é uma coisa constante. Então, assim, tem os pop-ups, que são aquelas telas que, quando o motorista vai ali iniciar uma viagem, ele precisa, tipo, meio que dar uma olhada antes de passar. Então, ele tem alguns segundos ali que ele precisa visualizar aquela mensagem
para depois ele poder conseguir iniciar o aplicativo. É somente isso que a gente pede para Uber poder fazer, porque isso já vai nos ajudar. E assim, nas políticas, tem falando? Tem. Teve um outro caso, Marco Aurélio, que aconteceu na cidade de Piracicaba. Eu fui visitar minha família e lá na rodoviária aconteceu a mesma coisa. A recusa, só que nesse dia eu fiquei literalmente louco da vida. Eu falei, não, então tá, nós vamos chamar a polícia, você só vai sair daqui com a polícia. Ah, não sei o quê. Eu entrei na frente do carro e não deixei ele sair, Marco Aurélio. E o policial chegou, mostrou a lei para ele. Mas a Nossa. política da Uber. Não, a política da Uber, o policial também, diga-se de passagem, o policial prestou um serviço excelente, mostrou para ele tanto a lei como a política da Uber. E assim, é, é isso que a gente pede para que a empresa faça a parte dela. A gente sabe que são pessoas e pessoas, mas assim, a gente não pode tirar a responsabilidade da empresa. Por isso que eu vou entrar com uma ação civil e uma ação criminal por essa situação. Certo. Vinícius, depois você traga para a gente aqui para o De Olho na Inclusão os desdobramentos dessa ação na Justiça. Muito obrigado pelo seu relato. O De Olho na Inclusão está cada vez mais trazendo relatos disso, de falta de acessibilidade, falta de inclusão, desrespeito à Lei Brasileira de Inclusão, desrespeito à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Muito obrigado e um grande abraço. Um grande abraço, Marco Aurélio. E também dizer, Marco Aurélio, rapidinho, que assim, eu sei que isso não acontece só com usuários de cão-guia, acontece com pessoas que usam cadeira de roda, até mesmo pessoas cegas que usam bengala, tá bom? Um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade. Vinícius Nascimento trabalha na empresa Coca-Cola, na área de recursos humanos, em São Paulo. Falou com a gente aqui no De Olho na Inclusão. Tá aí, mais um caso de motorista de aplicativo que não respeita a lei, não respeita o que está dentro do próprio aplicativo e aí se recusa a levar a pessoa com deficiência e o seu cão-guia. Quero aproveitar o Aguinaldo aqui, que também é secretário de Assuntos Jurídicos da ONCB, para a gente tentar ajudar as pessoas que passam por isso. O que dá para fazer nessa situação, viu, Aguinaldo? Pois é, Wesley, esse é um assunto bastante recorrente mesmo, e eu vou falar o que pode ser feito nesses casos. Mas antes disso, deixa eu falar de um argumento que também é muito usual entre os motoristas da Uber e de outras empresas por aplicativo. Inclusive, o Marcos cita uma postagem do Danilo Ferrari, né, no seu canal falando sobre o assunto, e ali muitos motoristas comentaram. E quase todos dizendo, mas olha, não tem regulamentação de Uber na cidade e tudo mais. Por que esse argumento é utilizado? Porque a lei 12.587, é uma lei de 2012, ela institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. E ela diz lá no artigo 11, artigo 11A, que a questão do transporte por aplicativo tem que ser regulamentada no âmbito dos municípios, Wesley. Só que isso não serve, definitivamente não serve de argumento para não cumprir a lei federal que trata do assunto especificamente, a própria Lei Brasileira de Inclusão. E, inclusive, a própria lei que trata, né, da questão da mobilidade urbana, ela traz alguns dispositivos interessantes. Por exemplo, o artigo 5º vai falar que a Política Nacional de Mobilidade Urbana tem que estar fundamentada no princípio da acessibilidade universal. O artigo 7º, melhor dizendo, fala que a Política Nacional de Mobilidade Urbana possui como objetivo reduzir as desigualdades e promover a inclusão social. E ainda eu posso citar o artigo 14 da mesma lei, que fala que são direitos dos usuários do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, incluindo, portanto, o transporte individual por aplicativo. Então é direito de quem usa esse transporte ter ambiente seguro e acessível para a utilização. Ou seja, a própria lei que fala de uma regulamentação que precisa haver nos municípios também fala que isso tudo tem que ser tratado respeitando os direitos da pessoa com deficiência, direito da acessibilidade. Só que tudo isso não é nem necessário, basta dizer que a Lei 11.126, que é de 2005 e que depois foi alterada pela Lei Brasileira de Inclusão, ela trata do assunto especificamente e diz no seu artigo 1º que
assegurado à pessoa com deficiência visual, acompanhada de cão-guia, o direito de ingressar e de permanecer com o animal em todos os meios de transporte e em estabelecimentos abertos ao público, de uso público e privados, de uso coletivo. Ok? Então a lei está deixando muito claro isso. E no artigo 3º dessa mesma lei diz que constitui ato de discriminação, a ser apenado com interdição e multa qualquer tentativa voltada a impedir ou dificultar o gozo do direito previsto no artigo 1º dessa lei. Dito isso, Wesley, nós temos muito claro a lei dizendo, né, de forma que não deixa margem para dúvida, que é um direito da pessoa acessar o transporte por aplicativo, seja da Uber, seja de outras empresas, com o seu cão-guia. E aí a pergunta que eu preciso responder no programa de hoje: e se for negado esse direito, o que eu devo fazer? O Vinícius já deu um caminho importante ali, ele falou a respeito de ação tanto na esfera criminal quanto na esfera civil. Mas para que essas medidas, né, sejam mais efetivas, é importante tomar alguns cuidados. Então o que você faz? O motorista cancelou a tua viagem, recusou levar você junto com o seu cão-guia. Primeira coisa é registrar o ocorrido de todas as maneiras possíveis. Tudo que você puder gerar de prova nesse momento é importante. Print da tela do aplicativo, gravar vídeo, né? Recentemente eu vi uma discussão, as pessoas estavam em dúvidas, mas será que eu posso gravar, né, ali a corrida, não vai causar algum problema? Não, pode gravar sim, está sendo prestado um serviço público e você precisa buscar a prova necessária de que o teu direito está sendo violado. Pode gravar sim. É bom também, se teve pessoas próximas que acompanharam, que testemunharam, que viram o que aconteceu, busque essas pessoas, pega o contato dessas pessoas, pega o e-mail, pega o telefone, para que você possa também chamar essas pessoas para que elas possam falar, né, testemunhar do que presenciaram. E uma coisa que é muito importante, até para que hajam medidas na esfera criminal também, registrar o boletim de ocorrência. Eu sei que eu estou falando para pessoas que passam por esses problemas diariamente, que muitas vezes a gente fica, né, numa situação, poxa, eu tenho que fazer tudo isso, eu só quero ir e vir, eu só quero um direito básico. Mas a gente está nessa guerra. E na guerra a gente tem que usar de todos os meios que temos. Então, registra sempre o boletim de ocorrência. Tá? Outra pergunta que me fizeram: eu preciso informar com antecedência que eu sou pessoa com deficiência, usuário de cão-guia? Se você fizer isso, nessa guerra que a gente está, a pessoa já vai cancelar tua viagem de pronto, não vai nem te dar oportunidade. E a condição de deficiência é uma condição humana. Você não precisa estar informando previamente que você é pessoa com deficiência. Então, não é necessário. E aí, ingressar com a ação. A ação na esfera civil, que é a ação de danos, né, danos morais, e também na esfera criminal, aí encaminhando sempre a denúncia ao Ministério Público, que é o titular da ação penal, né? Então, também é importante a gente municiar o Ministério Público para que tome ciência disso e também tome as providências. Existem 3 responsáveis nesse caso, para mim, que são responsáveis diretos pela violação do direito. Primeiro responsável, motorista, que ele comete um ato de discriminação. Segundo responsável, a própria empresa de aplicativo, que muitas vezes é notificada e dá uma resposta padrão. Uma resposta que é, talvez até por inteligência artificial, que é copiada, é igual para todos e não toma as providências necessárias. E também, muitas vezes, o Estado brasileiro, representado pelo Executivo, Legislativo e pelo Judiciário, que não toma também as providências necessárias em decorrência dessas violações de direitos. Mas, Wesley, nós estaremos sempre aqui, sempre de olho na inclusão, e a minha participação também, enquanto secretário de Direitos Humanos e Assuntos Jurídicos da ONCB, também é no sentido da gente poder encampar essa luta, estar juntos nessa luta, inclusive assim que a gente estruturar, né, que a gente tiver estruturado direitinho essa gestão na secretaria, a gente também vai buscar meios para ajudar nessas demandas. É isso, Wesley, buscar os direitos, lutar pelos direitos. Boa, Agnaldo. Continue aqui com a gente porque nós temos mais uma notícia e é com você, viu? O CPB é a primeira entidade esportiva do mundo a receber certificado de práticas anticorrupção.
Pois é, o CPB mais uma vez fazendo história, né? Faz história no âmbito esportivo e faz história também no âmbito da gestão. O Comitê Paralímpico Brasileiro recebeu os certificados ISO 37001 e 37301. Com isso, o CPB se tornou a primeira entidade esportiva do mundo com tais certificações. A ISO 37301 aborda a gestão de diversos tipos em conformidade com a legislação e também com relação aos normativos internos. Já a ISO 37001 se concentra na prevenção e combate ao suborno e à corrupção. O CPB foi submetido a uma auditoria realizada em 2 fases para obter as certificações. A primeira foi a análise dos documentos conduzida pelos auditores. Já a segunda fase foram as entrevistas realizadas pelos profissionais com representantes de diversas áreas do CPB. Misael Conrado, né, terminando o seu último mandato à frente do comitê e deixando, né, esse importante legado. Parabéns mais uma vez ao Comitê Paralímpico Brasileiro, agora por essa certificação, que é essas certificações que são inéditas, né, para uma entidade que gere os esportes. Wesley. Boa, e agora eu vou para Marcos Aurélio de Carvalho, tem mais uma notícia aqui e vem da Justiça, que obriga a município paulista a fornecer cuidador para criança com paralisia cerebral. Diga lá, Marcos. Exatamente, Wesley. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão, que já tinha sido tomada em primeira instância, que determinou que o município de Ituverava disponibilize um cuidador em período integral a uma criança com paralisia cerebral. Segundo o site Consultor Jurídico, a medida deverá ser mantida enquanto as condições de saúde da menina tornarem esse apoio necessário. Então, enquanto a menina precisar, a prefeitura vai ter que bancar essa presença do cuidador. De acordo com o processo, a criança precisa de cuidados específicos como higiene, troca de fraldas, administração de medicamentos e alimentação. A mãe não teria condições, não tem condições financeiras de atender às demandas da filha em razão da idade avançada da mãe, mas também, como eu disse, de limitações de locomoção e até mesmo limitações orçamentárias. Então, de parabéns aí ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu ganho de causa para que essa menina tenha o atendimento garantido pela Prefeitura. Wesley. Boa, e a gente termina aqui o nosso De Olho na Inclusão desta semana. Na próxima sexta-feira tem mais uma edição aqui no canal do YouTube ONCB na Rede. Agradeço a você, Aguinaldo Borcati, e até o próximo programa. Não deu pro Corinthians, hein? Não deu pro Timão. Eu tava torcendo muito, você sabe, né? Foi esse o problema. Foi esse o problema. Pois é, agora vamos nos concentrar no Campeonato Brasileiro. Eu não quero nem falar sobre isso, porque o meu time está numa situação terrível, Wesley. Mas, de olho na inclusão, a gente vai continuar sempre por aqui. Sexta-feira que vem, estamos de volta. Até lá. Sexta-feira que vem, estamos de volta, viu, Marcos? Até lá. Até lá. E que aula de Aguinaldo Borcati. Parabéns, Aguinaldo, pelo belo trabalho de pesquisa, dando conta aqui das perguntas a respeito de como defender esse direito, o direito de estar no transporte com o cão-guia. Então, uma aula aqui do nosso secretário de Direitos Humanos e Assuntos Jurídicos da UNCB. E por que Aguinaldo nos dá essa aula? Por 3 razões. A primeira é porque aqui nós temos um compromisso com a defesa e garantia de direitos do nosso segmento, de pessoas cegas e com baixa visão. Aqui sempre vai ter isso, e Vinícius fez bem, pelo que disse Aguinaldo, em ter filmado a situação que ele viveu com esse motorista de aplicativo. Então a primeira razão é essa, nós temos um compromisso com a defesa e garantia de direitos. A segunda razão é a qualidade do trabalho do profissional Aguinaldo Borcati, que tanto tem essa formação como jornalista, quanto a formação jurídica. Então essa é a segunda razão. E a terceira é porque a nossa equipe inteira está sempre ligada no que acontece. Isso é indiscutível, né? Está todo mundo sempre ligado no que acontece. E assim será na semana que vem. Aliás, semana que vem eu estarei diretamente de Lima, Peru. Assim será também na semana que vem. Nós continuaremos aqui, continuaremos de olho na inclusão. De Olho na Inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência.